Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Vamos dar sequência à nossa primeira videoaula. Nós vamos falar aí sobre a disciplina de TCC e ela vai ser específica para os alunos de farmácia que estão no último semestre. Gente, chegou, né? Oitavo semestre. E como vocês podem estar aí, né, observando, né, percebendo, as aulas presenciais elas foram suspensas, então vamos dar sequência à disciplina através de videoaulas. Então, a disciplina é sobre o TCC e eu espero que vocês estejam fazendo esse TCC e tenham como meta, né, como prazo final para entregar o TCC, maio, tá? Pode ser que essa data mude, seja alterada, mas vamos trabalhar lá com aquela data inicial, até para estimular, né, para agilizar vocês durante esse desenvolvimento do TCC, tá? Então trabalhem, façam o TCC como se vocês fossem entregá-lo lá naquele prazo que eu falei para vocês, maio, tá? É provável que seja alterado, tá? Mas trabalhem, tenham esse mês aí como prazo final, tá? Eu espero que todos já tenham escolhido aí o seu tema, tá? E na videoaula de hoje eu queria comentar com vocês sobre uma parte importante do TCC, que é a introdução, tá? O que é a introdução? O que eu tenho que colocar na introdução? Gente, a introdução é o cartão de visita do seu trabalho, do seu TCC, tá? Então ela deve ser muito bem feita e através da introdução você vai situar aí o leitor no assunto que você está abordando, tá? Então a introdução é o seu cartão de visita para o tema que você escolheu. Outra coisa, todos os TCCs, né, do curso de farmácia, eles serão feitos no formato de artigo, que é o WEA. Esse artigo, esse modelo de artigo, o template do artigo e um modelo de artigo nos moldes do WEA, eu também já disponibilizei para vocês, está lá no plano de aula, tá? E desenvolvam o TCC de vocês, desenvolvam os seus artigos em cima desse template. Fica bem fácil, porque o template já está totalmente aí formatado. Basta você escrever as suas informações referente aí à sua temática, tá? Lembrando que esse artigo, né, WA, ele deve ter no máximo aí 10 páginas e ele vai ser estruturado do seguinte modo, né? Então você tem aí o tema, debaixo do tema vai colocar o seu nome e o nome do seu orientador, deve ter aí um resumo na língua portuguesa, na língua estrangeira, que é o inglês, deve ter aí a introdução, que é o que nós vamos abordar nessa videoaula, tá? Outros tópicos aí o desenvolvimento, né, do TCC, considerações finais e referências bibliográficas. Reparem que vocês vão numerar o artigo de vocês a partir do item 1, que é a introdução, tá? Então eu gostaria de falar para vocês aí sobre a introdução. Quantas páginas deve ter aí na introdução? Gente, páginas, como só tem 10 páginas o artigo, 1 a 2 páginas é o suficiente. Uma página e meia, 2 é o suficiente, tá? E o que você deve abordar na introdução? Simples, gente, ó. Segue esse roteiro aqui, você coloca um parágrafo ou dois aí de cada parte da introdução e com isso você já monta a sua introdução dentro dos moldes do que é esperado no WEA, tá? Então, o que deve conter aí a introdução? Primeiro, a definição do tema. Seja qual for o tema que você escolheu, defina o que é, tá? Às vezes a pessoa vai pegar o seu artigo para ler, mas não sabe sobre o que se trata. Então, o primeiro parágrafo da introdução, você vai definir o seu tema, o que é, tá? Se é uma doença, o que é a doença?
se é uma técnica, e essa técnica. Entenderam? Definam o tema. Outro parágrafo, vocês podem colocar aí dados específicos do tema. Por exemplo, se for uma doença, coloquem a incidência da doença. Se for uma técnica, né, coloca o uso dessa técnica. Se for um medicamento, né, coloca aí os dados, as aplicações do medicamento, tá? Então coloca aí informações, né, um parágrafo ou dois aí sobre aspectos específicos do seu tema, tá? E coloque um parágrafo aí sobre a problemática do seu tema, tá? O que seria essa problemática? Em outras palavras, o problema de pesquisa é uma questão específica que você quer investigar sobre o seu tema, tá? Então você escolheu o tema e você quer falar de algo específico do seu tema. Essa é a problemática e ela deve estar inserida lá na sua introdução, tá? Então bola um parágrafo em relação aí, a esse assunto específico que você quer abordar, tá? Como um curso é de farmácia, seja qual for o tema que você escolheu, fale sobre o papel do farmacêutico nessa sua temática. Como ele está inserido nesse seu tema. Tá? E faça também um parágrafo sobre a justificativa, o porquê de você escolher esse tema. Tá? Então é algo bem pessoal. Então a justificativa também deve estar presente aí na introdução. Tá? Assim como a metodologia. Acho que todos estão fazendo aí um levantamento bibliográfico. Então coloque, né, um parágrafo, né? Trata-se de uma pesquisa de caráter de um levantamento bibliográfico. Tá? E termine a introdução falando sobre a importância do tema. Tá? Então, esse trabalho é importante por quê? Né? No que ele pode contribuir. Entenderam? Então, sigam esse roteiro, com esses parágrafos, você vai conseguir aí montar aí a sua introdução. Feitos? Então, essa é a dica da videoaula de hoje. Então, gente, trabalhem, aproveitem eu sei que deve estar corrido, mesmo não tendo aula, né? Presencial, a vida de vocês deve estar bem corrida, mas tem que fazer, não tem mais tempo, né? Então, o TCC tem que sair nesse semestre. Outra coisa, a gente vai falar nas outras aulas, mas todo parágrafo que você desenvolver, você deve colocar uma referência nesse parágrafo. Tá? Isso é importante. Você não vai estar descobrindo nada, você está tirando de algum lugar. Então, cite, coloque aí as referências. Tá? E outra coisa, gente, o TCC é algo feito em 4 mãos, em 2 cabeças, o aluno e o orientador. Tudo que você colocar no seu TCC tem que ter aí o aval do orientador. Então, tem uma relação bem íntima, bem estreita aí com o seu orientador, tá? Procure o seu orientador, converse com ele sobre o que vocês vão abordar, tá? Se está certo. É o orientador que vai te orientar, vai te dar um norte aí durante o desenvolvimento do seu artigo, tá? Então, converse, comunique-se, tenha essa relação bem pessoal, bem íntima com o seu orientador, certos? Então, outra coisa, não adianta você fazer todo o TCC e chegar lá na última semana, sei lá, de abril e entregar o TCC para o orientador corrigir. Não é assim que funciona, tá? Já falei isso em outras aulas. Faça o TCC aí aos poucos, conversa com o orientador que tópicos você vai abordar. Em cada tópico, em cada tema desenvolvido, mostra para o orientador. Por exemplo, terminei minha introdução. Ótimo, envia para o orientador. Ele vai dar o aval e vai te retornar. Tá? Aí você vai definir com o orientador o conteúdo, os tópicos que vão ser abordados no TCC. Ele vai te dar esses tópicos e você vai desenvolvendo tópico a tópico. Terminou um tópico? Manda para o orientador.
Ele vai dar o aval e vai retornar para vocês. Vai te dar um feedback e você segue aí as correções, tá? E, e quando você manda lá uma parte para o orientador, não fica parado, vai para outro tópico, entendeu? Então, assim é importante, assim flui de maneira mais natural aí a criação, né, o desenvolvimento do artigo do TCC. Certo, gente? É importante, então, que vocês estejam fazendo, desenvolvendo aí o TCC. Certo? O que mais? Eu vou pedir para vocês, então, mostrarem um pouco dessa introdução para mim em atividades online. Vou dar um espaço, um tempo para vocês realizarem essa atividade e eu quero ver como que é que vocês estão desenvolvendo a introdução. Certo? Até mais. Saudade de vocês.